Olá a todos, bem-vindos ao Solar Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões para o signo de Capricórnio para o mês de agosto. Se querem saber como vai ser este mês, é só continuar connosco. Vamos então fazer a tiragem para os nativos do signo de Capricórnio, aqueles que têm Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio. Já sabem que vos vou deixar aqui em cima um vídeo onde ensino a fazer o mapa astrológico online gratuitamente, caso tenham dúvidas acerca de qual é o signo do vosso ascendente ou o signo da vossa Lua, e também que necessitam apenas dos vossos dados de nascimento para fazer este mapa astrológico. Precisam que a hora seja o mais precisa possível ao minuto. A cidade pode ser a cidade mais próxima da vossa. Se a vossa cidade não surgir no mapa, o que importa mesmo é a hora, ok? Vamos então ver aqui o que tem o tarot para dizer para Capricórnio. Se estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se estão aqui novamente, sejam bem-vindos de volta. Não se esqueçam de, caso ainda não o fizeram, subscrever o canal e carregar no sininho para saber quando há vídeo novo por aqui. E claro, podem sempre deixar um like, um comentário, alguma dúvida ou sugestão que tenham. Eu tenho todo o gosto não só em ver o que vocês escrevem, mas também em responder, se for caso disso. Okay? Portanto, se for uma dúvida ou assim, tenho todo o gosto em esclarecer. Então, vamos ver o que temos aqui. Energia do Dependurado, o Mago, a Lua, a Estrela, o Louco, o Mundo. Aqui ajeitar aqui as coisinhas. O Mundo e os Enamorados. Ok. Temos aqui uma ideia do que é que se passa e como. Agora vamos complementar isto com os arcanos menores. Vamos ver o que é que tem aqui os arcanos menores para dizer. Ora bem, ainda nem desta. Eu vou baralhando conforme vou recebendo informação para continuar a baralhar e quando sinto que é para parar é que paro. Então, isto às vezes leva um bocadinho, outras vezes é super rápido. E temos aqui com o Dependurado 3 de espadas. Com o Mago o 4 de ouros, 7 de copas, cavaleiro de copas, perdão, 7 de ouros, ok, outro 4, 2 4, 2 7, e aqui um 2, o outro é um 3, ok, muito bem, mas é em cima de uma carta dupla, ainda assim, portanto, interessante. Vamos então começar por analisar esta tiragem. E começamos por ver a energia do mês, que é a energia do Dependurado e de um 3 de espadas. Ora bem, a carta do Dependurado é uma carta que normalmente fala de paragem, ok? As coisas não evoluem, não desenvolvem, as coisas ficam mais ou menos como estão. É uma carta que normalmente costuma ser vista como uma carta de perdas, não é? Ela que vê-se as moedas a caírem da mão do Dependurado e na maioria das cartas vê-se as moedas a caírem das bolsas que ele tem à cintura. Portanto é uma carta que costuma falar de perdas, nem sempre são perdas materiais, por vezes é uma questão de ser uma perda de tempo ou perdas materiais originadas pela perda de tempo, pela perda de oportunidades. É uma carta efetivamente aqui que fala de uma necessidade das coisas pararem. Ou, no caso, visto que isto é a energia do mês, é um mês em que vocês sentem que está tudo parado. Que nada anda, que nada se desenvolve, nada evolui. Isto vem com um 3 de espadas associado, aquilo que me diz que vocês podem sentir-se traídos em certos aspectos.
É possível que vocês estivessem à espera que as coisas andassem, que as coisas se desenvolvessem, se mexessem, seguissem adiante, e isso não está a ocorrer por uma razão ou outra que seja, isso não está de todo a ocorrer. E então, vocês têm aqui uma energia que vos diz que, pronto, vocês durante este mês vão sentir efetivamente que as coisas não estão a funcionar e sentem-se um bocado traídos, um bocado magoados, um bocado desapontados com a situação ao vosso redor. Ok? Portanto, aqui com estas cartas, esta é um bocado a energia do mês. Agora, a vantagem da coisa é que é necessário olhar para as situações a partir de uma perspectiva completamente diferente, porque a carta do Dependurado fala justamente disso. Fala da capacidade de olhar para uma coisa e virá-la de cabeça para baixo e ver algo completamente diferente daquilo que inicialmente se via. Portanto, já aqui temos uma energia de transformação. Apesar de partir de um ponto de estase, é uma energia de transformação. E às vezes, para olhar para as coisas de um outro ponto de vista, é necessário que nós nos desapontemos com aquilo que é o ponto de vista habitual, ok? Porque vemos sempre as coisas da mesma maneira, funciona sempre. Não há aquele apelo para a coisa para ser mais criativo, não há aquele apelo para se tentar dar a volta de outra maneira. E aqui é bem possível que vocês estejam a passar por uma situação ao longo deste mês em que vai ser necessário verdadeiramente pensar nas coisas de uma outra maneira, ok? Olhar para as situações a partir de um outro ponto de vista, com ideias frescas, com visões frescas do assunto, e o universo é capaz de forçar a vossa mão ao fazer-vos ficar um bocado desapontados com as coisas. Portanto, cuidado nesse aspecto, também para não se deixarem derrotar logo pelas circunstâncias, porque por vezes as coisas não são tão más quanto aquilo que parecem, ok? Portanto, cuidado com a perspectiva um bocado derrotista do assunto. Tentem perceber estes desapontamentos como um pontapé de saída para verem as coisas de uma outra perspectiva, ok? Para depois poderem fazer as coisas andar para a frente verdadeiramente. E aqui encontramos o desafio do mês. Ora, o desafio do mês, a carta do desafio do mês, é aquela carta que representa aquilo onde somos supostos chegar, mas que vai ser um bocado mais difícil lá chegar. Ora, nós estamos a falar de Capricórnio e temos aqui uma carta que representa o Sol em Capricórnio, que é o 4 de ouros. Ou seja, pode haver um apego excessivo à materialidade. Okay? O 4 de ouros fala sempre de um apego excessivo à materialidade, de uma certa dificuldade em pôr a energia a fluir, e Capricórnio, nesse aspecto, é um bocadinho rígido, ok? É um bocadinho rígido e então tem os valores materiais muito bem vincados e por vezes pode ser difícil deixar de lado aquilo que seriam os valores com os quais a pessoa se iria sentir ou identificar, ok? Portanto, aqui, cuidado com esta circunstância. E então, o que é que se passa? Temos a carta do Mago, que é uma carta de criatividade, é uma carta de inventividade, é também uma carta de manifestação, ou seja, a carta do Mago é aquela energia que transforma os elementos dispersos num objeto ou num produto único, utilizável, ok? Onde tudo está unido, onde tudo está... onde tudo foi somatizado. A palavra não é bem somatizado, a palavra é em que tudo foi agrupado de uma forma em que funciona e pode ser utilizado. Em vez de que, se tivéssemos os elementos dispersos, não se podia fazer grande coisa com eles, ok? Então aqui a carta do Mago fala um bocado disso. Portanto, o trabalho para este mês é suposto vocês, portanto, estando numa carta do Dependurado, é suposto vocês verem as coisas de uma outra perspectiva para chegarem a esta energia criativa, inventiva, mágica da carta do Mago, ok? É isto que vos é pedido para este mês. Pode dar-se aqui o caso, justamente, é com este 4 de ouros, que vos seja difícil que esta energia de materialização ocorra, da forma mais fluida possível. Pode ser um pouco complicada, podem ter que despender algo que vos seja mais caro, ou podem ter que investir mais dinheiro, ou podem ter que fazer
despender mais tempo. Mas também aqui este 4 de ouros também normalmente acaba por falar, portanto, de ganho material de uma certa forma, não é? Portanto, aqui há uma preocupação a nível material, portanto, pode dar-se aqui efetivamente o caso de vocês estarem muito preocupados em materializar alguma coisa, e aqui o mago, com a sua energia, que é justamente essa, a de materializar, esta carta vem reforçar essa energia e ao mesmo tempo vem dar um aviso. Cuidado para não ficarem muito presos somente na vertente visível e material das coisas. Têm que tomar também noção de tudo o resto, ok? Vertente pessoal, vertente emocional, tudo mais, tudo isso tem que ser levado à linha de conta. Não fiquemos só presos na vertente material, mas a vossa tendência vai ser justamente essa, vai ser a de trabalhar de forma a conseguir concretizar no material. Agora vejam o que é que isso vos custa a vocês a nível material também, ok? A nível material, a nível físico, a nível de saúde, a nível relacional e tudo mais. Portanto, aqui o aviso. Têm a energia para o fazer, o propósito é esse. Talvez se têm estado, por exemplo, numa situação em que têm estado a despender muitos bens para coisas que não vos têm trazido grande retorno, pode dar-se aqui o caso, efetivamente, de vocês terem que ter um bocadinho mais de cuidado com as vossas posses, ok? E um bocadinho mais de cuidado na forma como o resultado da vossa criatividade vai ser usada, ok? Para que seja usada em vosso proveito e não em proveito de outros e vocês fiquem a chuchar no dedo. Mas têm aqui verdadeiramente uma hipótese para materializar e trazer ao concreto os vossos projetos este mês, ainda que isto comece de uma energia um bocado lenta, ok? Portanto, atenção e olho vivo nesta situação. Agora, vamos ver como estamos em termos de amor. E em termos de amor, para Capricórnio, encontramos a carta da Lua e o 7 de copas. O que é que isto me diz? Para começar, que opções há muitas. Pode haver mais do que uma pessoa que está interessada em vocês, pode haver mais do que uma pessoa que demonstre o seu interesse por vós. Podem vocês próprios estarem interessados em mais do que uma pessoa, pode dar-se o caso de terem mais do que um relacionamento neste momento, ok? A carta da Lua vem-me dizer que há aqui muita ilusão nisto, ou seja, ou nenhum destes relacionamentos verdadeiramente é profundo, é estável e é para ficar, ou vocês acham que ninguém sabe uns dos outros e afinal toda a gente sabe da história toda. E vocês têm que ter um bocado mais de noção do que é que se passa, em vez de estarem a ser os jogadores, podem estar a jogar convosco, ok? Portanto, aqui há muita intuição, mas também há aqui muita escolha e talvez uma certa dificuldade em escolher, justamente por causa disto, por causa desta ilusão tremenda que existe, e como tal há muita difusão e há muita dificuldade em tomar decisões e opções. O que é que eu diria para Capricórnio para este mês? Pés na terra. Ponham os pezinhos na terra, vejam o que é que se passa, sintam, decidam e sejam honestos convosco e com aqueles que estão à vossa volta. Se estão sozinhos e estão à procura de um relacionamento, como digo, pode surgir mais do que um, tenham cuidado e utilizem a vossa intuição ao máximo, que é para não se deixarem iludir, não se deixarem enganar, porque todas as opções que surgirem vão parecer todas muito boas, mas se calhar nem todas são o melhor para vocês, ok? Portanto, em vez de se deixarem iludir e pelos castelos no ar e pelas ricas promessas que vos possam fazer, cuidado, atenção, ouçam a vossa intuição, ouçam o vosso coração, eles lá dentro sabem o que é o melhor para vocês, porque há sinais que nós descuramos logo de começo, mas que o nosso subconsciente apanha e que está sempre constantemente a acenar com bandeirinhas vermelhas e a dizer: olha, tem cuidado, olha que... Ok? Portanto, muito cuidado, muita atenção e ouçam aquilo que o vosso subconsciente vos diz. Tenham atenção aos vossos sonhos, tenham atenção a qualquer informação que recebam em formato canalizado, por exemplo, porque daí vocês vão ter a informação daquilo que precisam, ok? Para não se meterem numa situação que pode ser um bocado chata para vocês, ok? Para que vocês possam depois fazer a escolha mais correta. Vocês sabem qual é no vosso íntimo, podem não ter a coragem ou a vontade ou a capacidade de imediatamente
ver as coisas assim sem ilusões, ok? E aquilo que é pedido aqui é um bocado isso, é tirar as ilusões fora e ver as coisas como elas verdadeiramente são. Tirar as ilusões e ouvir as intuições. É isso. Em termos de dinheiro, estamos bem, obrigado. Em termos de dinheiro temos a carta da estrela, uma carta bastante positiva. Não é uma carta de grandes bênçãos, mas é uma carta de algum dinheiro inesperado que entra, algum dinheiro que sobra mais no fundo da carteira e que permite aqui alguns pequenos luxos, um jantar fora assim um bocadinho mais caro, ou um aproveitar de qualquer coisa, ou um pagar uma conta adiantado, o que seja, aquilo a que vocês deem valor, né? Portanto, Capricórnio dependerá daquilo a que deem valor. Mas sim, terão propostas também sobre como utilizar este dinheiro. Podem ter aqui convites, podem querer aplicar este dinheiro justamente no vosso lado emocional e querer levar a pessoa com quem estão para uma saída, para um jantar, para qualquer coisa. Mas efetivamente têm aqui um dinheirinho extra. Também vos podem surgir oportunidades de negócios, propostas de negócios e de investimento. Mas têm aqui efetivamente uma verba extra ao vosso dispor este mês. Não é nada de estupidamente ridículo, ou seja, não é tipo 1 euro a milhões, mas é um bom mês em termos financeiros. Depois, em termos de saúde, temos aqui a carta do louco e o 7 de ouros. Ora bem, o louco é uma carta que, pronto, normalmente prima, ao ser uma carta de 0, é uma carta de potencial, é uma carta em que sei falar aqui um bocado de potencial, portanto de sonho, de vontade de concretizar e como tal vai mexer com a parte mental. É uma carta que pode falar de distúrbios nervosos, derivado a N situações, stress, ataques de pânico, o que seja. Pode falar de confusão mental, pode falar de perturbação das funções orgânicas, porque como é o louco nada tem regra, ok? E então um dia estão muito bem, outro dia o vosso corpo parece que quer ficar de cama 3 dias e que ninguém lhe toque, e no dia a seguir parece que estão capazes de ir para uma festa que nunca mais se acaba. Pronto, portanto cuidado nesse aspecto. Pode falar também de faltas de ar ou de situações de asma, portanto cuidado se padecem de algum deste tipo de circunstâncias. Pode surgir este mês algo que despolete este tipo de sintomas, portanto ataques de pânico que levem à falta de ar ou situações onde acabem por encontrar agentes alérgicos e vocês acabem por ter um ataque de asma, assim, para aqueles que sofrem disso, é claro. Portanto, pode falar aqui de uma saúde que neste momento está instável, que está fraca, pode falar de ansiedade, de preocupação, de um sistema nervoso inquieto, de stress, de arritmias, de hiperatividade, de insónias, de palpitações. Ou seja, basicamente tudo está sem regra nenhuma, ok? Esta é uma carta que basicamente aquilo que vem dizer é isso. É que em termos de saúde, neste momento, tudo está sem regra nenhuma e que um dos fatores principais para isso são fatores a nível nervoso, ok? Portanto, podem derivar de excesso de stress, do estilo, eu quero acabar tudo para poder ir de férias. Se calhar têm que mudar para a mudança mais abaixo e fazer as coisas com um bocadinho mais de calma. Entretanto, temos aqui um 7 de ouros, portanto, que vem falar da possibilidade de haver aqui, portanto, resultados de esforço, não é? Portanto, resultados pelo esforço feito, perseverança, mas também pode falar, porque aqui, se forem a ver, está um campo todo tratado. Este campo teve que se gastar esforço para este campo ser tratado, trabalhado, para o trigo dar fruto, para a árvore dar frutos. Mas, se não houver aqui um bocado de regra nisto, pode-se trabalhar por demais, ok? Portanto, isto basicamente é o que me diz é que vocês estão em stress e estão no limiar. Se continuarem com alguma perseverança, mas tiverem um bocado de regra nas coisas que fazem, a coisa corre bem e vocês, apesar de estarem numa situação um bocado instável, depois conseguem ter o tempo necessário para descansar e se reporem. Se não, vocês vão achar que comem o mundo de uma dentada e quando dão convosco nem conseguem acabar as coisas, nem conseguem fazer, nem conseguem descansar. Ok? E aí a energia foi completamente perdida, foi completamente deitada fora. Também tenham atenção àquilo que se passa à vossa volta, justamente porque pode dar-se o facto de vos ser pedido algo
para fazer, desenvolver, etc., que vos deixou em stress, e se vocês não tiverem cuidado nem atenção àquilo que vos foi pedido e simplesmente começarem a trabalhar porque querem acabar aquilo o mais rápido possível, podem encontrar-se numa situação em que depois essa energia foi despendida em vão, porque afinal das contas não era nada daquilo. Portanto, tenham cuidado nesse aspecto e controlem principalmente a vossa parte mental, que é aquela que neste momento parece precisar de mais de ajuda. Depois temos aqui a carta do mundo e um 4 de copas, que vem falar do vosso trabalho. Portanto, é uma carta super positiva, tudo a correr bem. Se estão à procura de um novo trabalho, eu diria que vem, e inclusive podem ter alguma ajudinha aqui quase que divina, ok? Pode haver aqui alguém de fora que vos dê uma dica ou outra acerca de onde procurar de forma mais efetiva, de acordo com aquilo que são os vossos interesses. Pode dar-se o caso também de ser ou um trabalho que vocês vão encontrar ou fora da vossa cidade ou fora do vosso país, inclusive. Ou um trabalho onde podem ter que contactar com pessoas de outros países ou de outras culturas até, ok? Portanto, podem ir trabalhar com estrangeiros, podem fazer contactos comerciais, pode dar-se aqui muita coisa, mas à partida em termos de trabalho corre bem. Se já estão a trabalhar de uma forma fixa, mantenham-se onde estão, podem abrir linhas de contactos para outros lugares, para outras localizações, podem expandir o vosso trabalho. Se estão à espera de renovação de contrato, acredito que seja renovado sem problema, ok? Aqui a carta do 4 de copas é uma carta que fala ou de se estar a fazer castelos no ar à espera que venha uma ajuda divina sem olhar para aquilo que se tem ao pé para trabalhar, ou de somente estar a olhar para aquilo que se tem e não ver a ajuda que o divino nos oferece. Aqui em qualquer um dos casos, com a carta do mundo, seja de que maneira for, tem um resultado positivo. Prestem essa atenção àquilo que se passa à vossa volta para poderem reconhecer ou os dons que têm para utilizar para esta nova fase laboral que vão ter, não é? Porque a carta do mundo é também uma carta de término, aquilo que me diz que o vosso ciclo laboral, como ele está no presente, terminou e vão iniciar um novo ciclo. A partir do momento em que, por exemplo, pelo menos aqui no hemisfério norte, estamos em altura de férias, é uma altura em que muitas empresas aproveitam para recarregar baterias, onde já foram divisados ou estão a ser divisados os projetos que vão ser desenvolvidos na próxima rentrée, portanto, vão ser desenvolvidos a partir de setembro, do início do novo ano laboral, e então pode dar-se aqui efetivamente o caso de vocês estarem numa posição em que vos estejam a pedir justamente para abraçarem novos desafios, porque aquilo que tinham desenvolvido até agora já está completo ou em vias de ficar completo, ok? Portanto, tem aqui cartas muito positivas para o trabalho. Não se esqueçam de, como digo, ou verificar bem os recursos que têm à vossa volta para poder utilizar, ou de, se esses já estão esgotados, olhar à volta e ver quais são as pequenas bênçãos que o universo tem escondidas para vocês. Em termos de espiritualidade, temos aqui escolhas. Não há muito mais para dizer. Temos a carta dos enamorados e temos um 2 de espadas. Quaisquer cartas com o número 2 representam sempre um equilíbrio e uma escolha, ok? Para que haja um equilíbrio, tem que haver uma escolha. Eu não posso equilibrar seja o que for se eu não escolher ou mais um lado ou mais o outro, para que depois ambas as coisas tenham um peso equivalente na minha vida. Portanto, temos aqui uma carta dos enamorados que me fala de decisões que têm que ser tomadas relativamente à vossa espiritualidade. É uma carta também que fala de, portanto, haver aqui a possibilidade de, efetivamente, de desenvolver algum sentimento mais profundo em alguns aspectos. E depois aqui a carta deste 2 de espadas. Portanto, é uma carta também que fala de uma força equilibrada, fala de uma situação que está
trancada e difícil de evoluir. Costuma ser representada justamente por uma senhora com uma venda nos olhos e as espadas cruzadas à frente dela. Ela está em cima de uma pedra e a água a correr à volta. Ela não sabe para onde é que aquilo vai, não sabe como é que há de sair dali, não sabe o que é que se passa. Ela está numa posição em que ela está à defesa, mas sem ver a defender-se do quê e de onde, ok? Mas está preparada. Portanto, aqui efetivamente temos escolhas que têm que ser feitas, escolhas que são difíceis para fazer, escolhas que mentalmente vos podem parecer difíceis de fazer e de equilibrar, portanto, cuidado nesse sentido. Pode dar-se o caso de ou desenvolverem mais do que o interesse ou encontrarem outros tipos de práticas espirituais que vos apelam, que são do vosso interesse, que vocês gostariam de ver aglutinadas àquilo que é a vossa vida e a vossa rotina. Podem ter descoberto nova informação que vos traz aberturas de horizontes imensas. Pode haver aqui muita coisa que vos faz ter que tomar decisões relativamente àquilo que são vossas práticas espirituais. Pode dar-se aqui efetivamente o caso de vocês decidirem que certas coisas já não fazem sentido na vossa espiritualidade, ou que certas práticas que vocês têm, vou dar um exemplo só para poder contextualizar isto. Imaginem que vocês até agora têm uma prática bastante profunda de cuidado e compaixão com todos os seres vivos e etc. E assim de repente, ok, entra-vos aquele momento em que dizem, ok, chegou a altura de fazer uma escolha, eu tenho que, se eu tento ser compassiva com todos os seres vivos, também não faz sentido continuar a comer carne. Pronto, e vocês têm que escolher se seguem por uma via do vegetarianismo ou se tentam equilibrar as coisas de outra maneira, ou se têm que fazer as pazes com um pouco da vossa hipocrisia pessoal, ok? Portanto, aqui isto é um exemplo, não é de todo taxativo, é somente uma forma de tentar ilustrar aquilo que eu quero explicar. Portanto, há escolhas aqui que vão ter que ser feitas, há decisões que vão ter que ser tomadas. Pode ser situações que, se trabalham a vossa espiritualidade num grupo, como parte de uma congregação, etc., podem ser criadas situações mais pesadas e que efetivamente vão precisar aqui que vocês resolvam isto de outra maneira ou que tomem partidos. Portanto, muito cuidado nesse aspecto. Tentem verificar efetivamente o que é que ressoa convosco e o que é que vos traz mais equilíbrio a nível espiritual. Tentem encontrar aquilo que, pronto, como é balança, o caminho do meio, aquilo que vos faz sentir mais equilibrados convosco e com os vossos princípios, mas sem ficarem fechados ou numa intransigência tremenda ou numa defensividade extrema, ok? Mas há aqui decisões que irão ter que ser tomadas, ajustes que vão ter que ser feitos, ok? Vamos ver então, em termos de conselhos, o que é que têm os mestres ascensos e o oráculo de Isis para vos dizer. Olha, esta saltou e como saltou, ainda por cima, sozinha, cabeça para cima, fica já. Cá está. Temos os mestres ascensos a dizer para escolher a paz. Escolhas. Acho que saiu a carta certa sem ter que fazer grande coisa. E diz o seguinte: Paramahansa Yogananda, portanto, é uma senhora que popularizou a yoga e a meditação no Ocidente e que, através dos seus livros e ensinamentos, dão ênfase à união de todos os caminhos espirituais e religiosos e se focam em desenvolver uma ligação de amor com Deus. E ela diz o seguinte: nesta situação, escolhe o caminho da paz. Conforme pensas acerca das várias opções e resultados possíveis, qual é aquele que te traz um maior senso de paz ao teu corpo e à tua mente? Esta é a tua resposta. Outros significados adicionais podem ser: ouve a verdade do teu coração, há sempre uma alternativa pacífica ao conflito, o teu estado de paz eleva a tua energia e ajuda-te a manifestar os teus desejos. Medita e pratica yoga como uma forma de atingir a paz interna. Se fizer sentido para vós, claro. Portanto, temos aqui uma carta bastante positiva e bastante
em linha, por exemplo, aqui com esta carta dos enamorados. Vamos então ver o que tem o oráculo de Isis para dizer. Já sabem, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Se ainda não subscreveram o canal, não se esqueçam de subscrever também para saber quando há vídeo novo por aqui. É só carregar no sininho. E claro, se acham que esta tiragem pode ajudar outras pessoas e pode fazer sentido, partilhem, divulguem, para que outras pessoas possam também tirar partido destas tiragens. Vamos ver então o que diz o oráculo de Isis. E entra a Câmara de Cura. Cura na Divina Câmara da Lady Isis. Então, o que temos aqui? Um presente espiritual de cura está a vir até ti agora. Está aberto, sem expectativas ou noções pré-concebidas e permite que a cura da Lady Isis, a Senhora da Magia, te ajude a encontrar a melhor solução para qualquer situação que não pareça ser ou estar como deveria. Leva o teu tempo e cria espaço no qual a sua magia e energia possam fluir. Espera pelo teu milagre. Portanto, também encontramos aqui a energia do pendurado. Este oráculo vem até ti como um mensageiro. Prepara-te para grandes mudanças, porque elas estão a caminho. Quando a Divina Lady Isis oferece um presente de cura magia, é algo para aceitar como um dom de amor incondicional, com os braços abertos. Irá ser oferecido sem agenda, portanto sem objetivos ocultos, com a única intenção do teu bem maior e do teu crescimento espiritual. Não irá necessariamente parecer-se ou sentir-se como aquilo que tu esperarias, mas tu irás perceber no desenrolar do processo ou das circunstâncias que houve uma oferta de cura espiritual desde o divino, ainda que possas não ter imediatamente reconhecido como tal na altura que isso aconteceu. Tu irás ser capaz de reconhecer esta cura ao experienciá-la e os seus efeitos ainda antes da completa resolução da situação que te preocupa. A experiência será de que a situação de alguma forma é afastada de ti e o efeito será de que a situação irá parecer genuinamente fora do teu controle e, no entanto, sem estar verdadeiramente fora do teu controle. Esta é a forma como os dons da cura chegam até ti. O tempo em espaço sagrado para contemplar e refletir é extremamente útil para receber intervenção divina conscientemente, rapidamente e de uma forma tão completa quanto possível. O espaço sagrado pode ser um espaço físico que te permite pôr as tuas atividades do dia a dia e os teus pensamentos de lado e permitir-te simplesmente ser como tu és nesse momento, ou pode ser um espaço da natureza, o teu cantinho de meditação, um santuário onde podes ir e estar sozinho por um tempo, ou mesmo um círculo de cura, um grupo de meditação. O espaço sagrado permite-te que tu simplesmente sejas, que não tenhas que pensar, que resolver coisas ou que analisar seja o que for, mas simplesmente estar aberto, descansar, permitir-te que a inspiração ou a orientação venha até ti e quando escolha permitir que os mistérios da cura ocorram em ti. É importante que ao entrar num espaço sagrado não haja uma agenda específica, nem uma expectativa. Nós não temos que pensar nada mais do que dedico este espaço ao divino dentro de mim. Quando não estamos a tentar encontrar soluções, mas ativamente libertamos mentalmente e emocionalmente e permitimos a nós próprios ir até um estado de relaxamento, de paz, mas não de dormência, nós podemos encontrar orientação, inspiração, clareza e aquela gota de conhecimento na nossa percepção.
nós não precisamos de procurar ativamente estas coisas, elas simplesmente acontecem quando nós criamos espaço livre dentro de nós. Portanto, aqui também uma exortação a este dependurado que pede este momento de paragem, para que depois então as coisas possam fluir até nós e podermos ter umas respostas mais criativas vindas desde uma orientação divina. Espero que tenham gostado desta tiragem, que vos tenha feito sentido e espero então ver-vos no nosso próximo vídeo. Até lá!